Olá, pessoal! Dando seguimento ao nosso conteúdo programático da área de linguagens, na aula de hoje iremos aprender sobre as preposições. Então vamos lá? As preposições é uma classe gramatical de palavra que tem por função principal relacionar dois ou mais termos em uma oração. Por relacionar, a gente quer dizer ligar mesmo. A função das preposições é ligar um termo a um outro termo. E essa relação possui um caráter subordinativo. Como assim? Isso quer dizer que esses termos que são ligados pelas preposições, eles são termos dependentes, que não podem ser dissociados. Vamos analisar o quadro laranja. Comprei este buquê de flores para você. Então, para é a nossa preposição que está relacionando o termo comprar e o termo você. E esses termos eles não podem ser dissociados. Na segunda frase, ela me contou sobre o ocorrido. Então, nós temos o sobre, que é a nossa preposição, né? Que está aí relacionando o termo contou com o termo o ocorrido. Então, sobre funciona aí como uma ponte. É uma ponte que vai estabelecer esse sentido. As preposições, elas possuem uma relação de regência. Isso quer dizer que ela vai estar ali, não é, trabalhando para poder estabelecer a regência que é determinada por um termo que vai reger e um termo que vai ser regido. Como na frase que nós temos aí, Pedro mora com o pai. Com é a nossa preposição, mora é o termo que rege e pai é o termo que é regido. Então, o termo que rege é aquele termo que vai fazer a exigência de um complemento. Então, mora pede um complemento, não é? Que neste caso aqui, o que vai satisfazer essa exigência, o que vai complementar, é o termo regido, que é pai. As preposições, elas são invariáveis, ou seja, elas não têm flexão de número, nem de gênero, nem de grau. Entretanto, é importante a gente destacar uma coisa. Que coisa é essa? Podem se contrair, as preposições elas podem se contrair com uma outra palavra, formando uma só com valor prepositivo, que é o nosso fenômeno de contração, que pode ser realizado pelas preposições. Elas vão se unir a uma outra palavra, essa sim, que pode estar flexionada em gênero ou em número, para então formar uma só palavra. E essa única palavra, esse conjunto, esse resultado dessa união, ela tem o valor, ela tem a função de uma preposição, como no quadro que a gente tem aqui abaixo, das preposições de, em, por e a. Então nós temos a preposição de, mais o artigo masculino singular definido o, que forma do, de, mais o pronome ele, dele, de, mais o pronome demonstrativo este, deste, e por aí vai. A mesma coisa acontece aqui na nossa preposição em que a gente tem o em mais o artigo masculino singular definido o. A gente forma no. Na preposição por mais o artigo masculino é igual a pelo. E aqui na nossa preposição a preposição mais o artigo feminino singular definido, é o que forma o nosso acraseado. E a mesma coisa acontece no plural, certo? As preposições, elas podem se dividir em dois grandes grupos, as essenciais e as acidentais. As essenciais seriam aquelas palavras que atuam exclusivamente como preposições na língua. Então, são palavras que, em sua raiz, são preposições, certo? Elas são preposições e elas atuam como preposições. Essas preposições que são essenciais, elas regem a forma oblíqua tônica dos pronomes pessoais, que nós vimos na nossa aula passada.
Como no exemplo, não vá sem mim. Então percebam, sem, que é uma preposição essencial, ela vai reger a forma oblíqua tônica aqui da primeira pessoa, né? Que seria o mim. As preposições acidentais, diferentemente das essenciais, seriam aquelas palavras que são pertencentes a outras classes gramaticais. Então elas podem ser substantivo, advérbio, adjetivo, de qualquer outra classe, mas, entretanto, elas podem assumir uma forma prepositiva e atuar como preposições. Essas, também diferente das essenciais, vão reger os pronomes pessoais, no caso reto, né? Então, o eu, tu, ele, nós, vós, eles, e as suas flexões da terceira pessoa para o plural e o gênero, né? Então, a gente tem aqui os exemplos. O exemplo, todos, exceto eu, não compareci ao evento. Todos, exceto eu, não compareci ao evento. Então, observem que exceto é originalmente de uma outra classe gramatical, entretanto, aqui está atuando como uma preposição. Irá reger o pronome pessoal de caso reto da primeira pessoa do singular, que é o eu. As preposições também podem sofrer o fenômeno da locução. Que fenômeno seria esse? As locuções prepositivas se referem a um conjunto formado por duas ou mais palavras, que juntas têm valor prepositivo, como nos exemplos que a gente tem aqui. Abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, além de. Na outra coluna, junto a, junto com, junto de, à custa de. Então, são várias as formas de locuções prepositivas que a gente pode encontrar na língua portuguesa. E essas locuções vão ser sempre resultado desse conjunto que é formado por duas ou mais palavras que vão atuar como uma preposição. Então, lá na ficha de vocês, vocês também terão disponível esse quadro para que vocês analisem, certo? Isso nos leva ao nosso último ponto, que são as relações estabelecidas pelas preposições. Então, essas relações elas podem apresentar algumas circunstâncias de ocorrer apenas em determinadas circunstâncias. Então, eu trouxe para vocês algumas dessas possíveis relações, certo? Então, nós temos aqui no quadro a relação de autoria, como no exemplo, este livro é de Clarice Lispector, né? Em que a preposição é utilizada para poder fazer essa referência de autor, do criador daquela obra. Lugar, mora em Jaboatão. Tempo, eu chorei durante anos. Modo, será decidido por votação. Então percebam, né, que a preposição por está introduzindo o modo como será decidido. Então nós temos de causa, estou morrendo de calor. Assunto, não gosto de falar sobre isso. Finalidade, fez isso para te provocar. Percebam, o para está aí apresentando qual é a finalidade de ele ter feito isso, qual a razão. De instrumento, escreveu a carta com a caneta. Então aqui, nesse caso, a nossa preposição, ela vai apresentar o objeto utilizado por nós para realizar essa ação. No caso aqui da frase, a ação de escrever. Aqui é a nossa segunda coluna. De companhia, vou à praia com o meu irmão. De meio, viajou de avião. Meio pode ser, de maneira geral, também como um instrumento, mas um instrumento de mobilidade utilizado pela gente para poder fazer essa deslocação. Como no exemplo aqui, viajou de avião. Matéria, ganhei um colar de ouro. Percebam aqui a preposição está apresentando a matéria, né, daquele objeto em questão. De que é aquele objeto em questão? De posse. Esse lápis é da Milena. Então, posse aí no sentido de pertencer, né? A quem pertence. Oposição.
estão um contra o outro. De preço, vende-se por R$ 10.000. Não é mesmo? Então, a preposição por aí que está apresentando um valor. De origem, ele é do Canadá. E de direção, siga em frente, em que a preposição vai introduzir a direção, não é, para que aquela ação seja realizada. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Das classes gramaticais, as preposições realmente são mais breves, elas não têm muitas especificidades comparadas às demais. Então, acredito que é um assunto assim bem fácil que vocês tirarão de letra. Então, resolvam os exercícios que estão lá na nossa ficha. Bons estudos e até a nossa próxima aula.